Nova semana, nova análise. E hoje de uma empresa com menos de 30 anos, mas que já conseguiu atingir uma capitalização de mercado só ao alcance de outras gigantes como a Apple ou a Microsoft. A empresa de Jeff Bezos começou como uma livraria online e é hoje um líder no comércio eletrónico, desde vendas a retalho de mercadorias até aos serviços de computação na cloud. Mas mesmo depois de perder 45% do seu valor no ano passado, será este um bom investimento para a tua carteira? No episódio de hoje vamos analisar a empresa e ajudar-te a responder a essa pergunta. Hoje analisamos a Amazon. Vamos a isso. Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio do canal Dividendos. Levanta a mão quem nunca ouviu falar neste senhor. Já esteve em primeiro lugar, mas é atualmente o terceiro homem mais rico do planeta. Fundou a Amazon em 1994 como uma livraria online e hoje, quase 30 anos depois, é muito mais do que isso. Se a parte do e-commerce é bem conhecida, a empresa compete em áreas muito diferentes como o streaming de vídeo com a Amazon Prime, os serviços na nuvem com a AWS, no streaming de jogos com o Twitch, em serviços de logística ou até mesmo com a Alexa no seu smart speaker. Esta diversificação conseguiu arrecadar mais de 500 mil milhões de dólares em 2022, um crescimento de mais de 9% face a 2021. Mas convém perceber que segmentos são efetivamente responsáveis por grande parte das receitas e quais é que estão efetivamente a crescer. A Amazon divide-se estruturalmente em três segmentos: América do Norte, Internacional e AWS. Dos três, vemos que o segmento norte-americano foi responsável por quase 2/3 do total da receita, o segmento internacional por 23% e a Amazon Web Services por apenas 15,6%. Dos três, o mais pequeno é o que atualmente cresce mais rápido. A Amazon Web Services cresceu quase 30% face a 2021, enquanto o segmento americano apenas 13%. E com tão pouca informação, já começamos a formar a história deste investimento. A força motriz da Amazon, que durante muito tempo foi o e-commerce, está agora associada aos serviços de computação na nuvem. Se tivermos em consideração a exposição geográfica da receita, vemos confirmada a alta dependência dos Estados Unidos, com perto de 70% do total. A nível de serviços, a receita da empresa vem sobretudo das vendas na sua plataforma online ou de comissões dos utilizadores que usam essa plataforma para vender os seus produtos. E como vimos, a AWS é já a terceira maior fonte de receita. No entanto, se olharmos para os benefícios operativos do ano passado, vemos que não só caíram para metade, como dois dos segmentos deram um prejuízo tremendo. Como é que se explica esta queda? A empresa justifica isto com mais custos associados à logística de entregas, de transporte, salários e conteúdos para a Amazon Prime. Sim, a situação ficou feia muito depressa e é melhor sentar-te porque vai ficar pior. Se olharmos para os benefícios líquidos do ano passado, foram negativos em quase 3 mil milhões de dólares. O ano de 2022 foi um ano negativo porque a empresa perdeu 3 mil milhões de dólares. Olhem para os benefícios líquidos de 2021. Como é que uma empresa passa de ganhar 33 mil milhões de dólares para perder 3 mil milhões de dólares? É estranho, certo? E parte da explicação está relacionada com a participação na empresa Rivian. Esta parceria é responsável pelas carrinhas elétricas das entregas da Amazon, mas se em 2021 essa participação cresceu para os 15 mil milhões de dólares, em 2022 essa participação não chegava aos 3 mil milhões. Em termos práticos, e retirando o impacto destas valorizações, os benefícios líquidos não seriam positivos. Já vamos olhar para os fluxos de caixa para tentar explicar esta anomalia, mas primeiro reparem no balanço da empresa. Eu confesso que as minhas expectativas eram muito baixas depois do que já vimos, mas consegui ficar surpreendido pela negativa. A empresa tem uma liquidez tremenda, é verdade, com quase 54 mil milhões de dólares em caixa. Os inventários não cresceram muito, como temos visto com outras empresas em setores semelhantes, e os ativos intangíveis nem são assim grande parte dos ativos totais. Isto são tudo boas notícias. Mas
as obrigações a curto prazo superam os ativos da mesma natureza, o que não é, logo à partida, um bom presságio, e a dívida de longo prazo são quase 68 mil milhões de dólares, um valor acima do dinheiro em caixa, que não se pode tocar muito face às tais obrigações que acabámos de ver. Dessa dívida, 2023 até vai ser um ano mais tranquilo, já que tem de efetuar um pagamento de 5 mil milhões de dólares, mas que se somarmos os leasings financeiros, esse valor ascende a quase 10 mil milhões. Será que os fluxos de caixa livres suportam este valor? Vamos ver. Assim, à primeira vista, parece que sim. Mais de 46 mil milhões de dólares em fluxos de caixa operativos são mais do que suficientes. Mas lembram-se do que eu já vos disse sobre a compensação por ações? Esta é uma despesa real e não deveria ser adicionada aos fluxos de caixa. E, se fosse uma quantidade insignificante, eu até deixava passar, mas aqui é quase 50% do total do dinheiro que entra. Se eu ajustar os fluxos de caixa operativos com esse valor, ficamos com 26 mil milhões de dólares. Mas olhem lá rapidamente para o capex da empresa. 63 mil milhões de dólares em custos de operação, 2 anos consecutivos com capex acima dos fluxos operativos. Isto começa a ganhar contornos preocupantes. Temos uma empresa que, mesmo calculando os fluxos operativos com métricas das quais eu não concordo, não consegue gerar capital suficiente para se manter a funcionar. Ok, mas se isto for temporário, digam-me por favor que a empresa não está a gastar dinheiro com recompra de ações. I don't see an option here except to say I'm out. E eu também. É que nem é necessário olhar para o resto. Isto é, na minha opinião, gestão danosa. Mas esperem lá, isto ainda tem uma oportunidade para se salvar. So you're telling me there's a chance? Por que é que será que o capex é tão elevado? Estará a empresa a investir no crescimento da AWS, gastando uma batelada de dinheiro em infraestrutura e tecnologia? E a resposta é sim. Ok, mas então das duas uma. Ou as margens deste negócio são muito boas, ou a Amazon está predisposta a dominar este mercado no futuro. Já tínhamos visto que neste segmento a receita cresceu 29% para os 80 mil milhões de dólares, o lucro operativo foi de 23 mil milhões, o que dá uma margem operativa de aproximadamente 29%, o que nem é mau, mas em relação à concorrência, apesar de dominar por enquanto, empresas como a Microsoft ou a Alphabet aproximam-se a passos largos. Este é um passo importante na avaliação porque é aqui que se tomam as decisões. A empresa está a apostar forte num segmento que se espera cresça a 16% ao ano até 2030, resultando numa expansão para mais do triplo da receita potencial. Alguns cenários mais otimistas até apontam mesmo para um mercado mundial de 10 trilhões de dólares, na melhor das hipóteses, mas por enquanto ainda não se chega sequer a 1 trilhão. Assim que investir nesta empresa é sobretudo acreditar nesse futuro. É esperar que o risco que está a correr neste momento vai ser compensado pelo domínio de mercado no futuro. E pessoalmente, com tantas empresas de qualidade, eu tenho algumas reservas. Ainda assim, vamos olhar para o histórico da empresa, perceber como é que correram os últimos 10 anos e depois fazer um par de projeções para perceber o que seria um valor aceitável a pagar pelas suas ações. A receita cresceu a 21% ao ano na última década, apesar de ter diminuído essa velocidade para metade nos últimos 3 anos. O EBITDA cresceu ainda mais rapidamente, a 29% ao ano nos últimos 10, mas apenas a 4% nos últimos anos. O benefício líquido, como foi negativo, nem conseguimos estimar, mas a tendência era claramente crescente até este último ano. Estas três métricas mostram-nos uma desaceleração do crescimento, algo expectável, e que a empresa espera recuperar com a tal aposta na AWS. Antes de avançar, reparem nas margens operativa e líquida da empresa ao longo dos anos. 3% de margem operativa é ridiculamente pequeno e arriscado, e já nem falo na margem líquida. Novamente, duas red flags. O número de ações da empresa continua a subir, diluindo os acionistas através das compensações aos seus empregados. Reparem ainda que, à medida que os investidores se apercebem que o crescimento está a abrandar, o múltiplo EV/EBITDA começa também ele a cair para valores mais modestos. Ainda 2 pontos antes de passarmos às projeções. O primeiro que quero tocar é a alavancagem. Com uma dívida de quase 83 mil milhões de dólares, o múltiplo é de 0,5 vezes, porque a empresa tem imenso dinheiro em caixa e, como podemos ver, isso pode ser enganador. Aliás, é bem visível o crescimento dos juros pagos
todos os anos com essa dívida cada vez maior. O segundo ponto é o ROIC. Reparem que a empresa até conseguiu um valor aceitável ali entre 2016 e 2020, mas tem ficado abaixo sempre dos 13%, que é considerada a média do S&P 500, mais uma red flag. Olhando então para as projeções do EBITDA e respeitando as estimativas dos analistas até 2027, eu uso a média dos últimos 5 anos até 2032. Para variações de 20% nos cenários otimista e pessimista e mantendo o número de ações constantes, obtenho um valor intrínseco em 2032 de $772, algo que representaria uma valorização anual de 23%. Agora atentem no gráfico e digam-me, isto parece-vos execuível? De todas as linhas que veem, o que me parece mais razoável é o cenário pessimista, e esse daria um valor em 2032 de $421. Enfim, passemos à projeção dos fluxos de caixa dos acionistas, e neste caso, como nos últimos 2 anos a empresa não conseguiu gerar fluxos de caixa positivos, ou seja, tem sido uma verdadeira sangria de capital, eu vou usar os valores de 2019 e assim tentar excluir o melhor ano de sempre, o ano de 2020. Projetando esses fluxos de caixa, usando as estimativas dos analistas e usando um valor de 5% posteriormente até 2032, o melhor que eu consigo para uma valorização anual de 9% é um valor intrínseco de $90, abaixo do preço atual. Ainda assim, estou a usar várias premissas, como um retorno a um modelo lucrativo com fluxos de caixa positivos, o que a empresa não foi capaz de fazer nos últimos 2 anos. E se pensam que o CAPEX vai diminuir no futuro, desenganem-se porque a empresa já veio confirmar que estes gastos são para manter. Aliás, o próprio guidance para o próximo trimestre, o primeiro de 2023, diz-nos que vão ter um lucro operativo entre 0 e 4 mil milhões de dólares, ou seja, mais um trimestre onde, muito provavelmente, a empresa não vai gerar capital. Para finalizar a análise, eu sou da opinião que existe um risco muito assimétrico face à oportunidade atual. A empresa tem mostrado uma gestão pouco amiga dos acionistas, com diluições constantes e, para piorar, não consegue mostrar lucros dignos do nome nos últimos anos. Além de que o preço está bem acima daquilo que eu consideraria ser um valor justo para abrir uma posição. Assim que, para mim, como vos disse, I don't see an option here except to say I'm out. E tu, acreditas no objetivo da Amazon? Tens a empresa no teu portfólio? Não te esqueças de partilhar a tua opinião na caixa de comentários. Nesta semana vimos finalmente uma queda mais acentuada em todos os mercados, com o Nasdaq a ser o expoente desta correção, com perdas superiores a 3%. Superior a 3% foi também a subida de dividendo por parte da Home Depot, mas não foi caso único. Next Air Energy e Vistra subiram também o seu dividendo em valores mais modestos e a EOG Resources declarou um dividendo especial de $1 por ação. Mas nem tudo foram boas notícias. A Intel decidiu, como já era mais ou menos esperado, cortar o dividendo. Eu já tinha alertado para as dificuldades que a empresa estava a atravessar e que se refletiram num dos piores anos da sua história. Ainda assim, é uma medida que demonstra que pelo menos a gestão da empresa tem os pés bem assentes no chão e as prioridades bem definidas. O meu portfólio fechou a semana nos 21% de valorização e rendeu $63 em dividendos até agora no mês de fevereiro. E é tudo por hoje. Espero que tenham gostado do episódio. Deixa o teu like se assim foi, subscreve o canal e partilha com os teus amigos, ajudando assim o canal a crescer. Podes apoiar esta iniciativa através do Patreon, onde tens acesso a várias análises exclusivas e a uma comunidade cada vez maior, onde vamos partilhando opiniões, melhorando o Google Sheets ou discutindo algumas notícias, entre outras coisas. E também podes seguir-me no Instagram, onde eu subo conteúdo durante a semana. Se queres receber uma ação gratuitamente, basta usares o código DIVIDEND na Trading 212 e tens todos os detalhes na descrição deste vídeo. Quanto a mim, eu desejo-vos uma excelente semana e bons investimentos.